E se, por um instante, o tempo deixasse de ser uma linha e se tornasse uma janela aberta diante de você? Do outro lado, não haveria arranha-céus, carros ou eletricidade. O que você veria seria o mundo no ano 1 depois de Cristo. Um planeta já cheio de civilizações, reinos e impérios, mas sem sequer imaginar que aquele seria o ponto zero da contagem que marcaria toda a história humana. Esse ano não começou com fogos de artifício, nem com consciência de algo grandioso prestes a acontecer. Para as pessoas daquela época, era apenas mais um ciclo de colheita, guerra e sobrevivência. E, no entanto, o tempo mostraria que aquele período, aparentemente comum, seria o marco simbólico de uma nova era. Mas como era viver naquele mundo? Como era acordar no ano 1 depois de Cristo? Comer, trabalhar, criar filhos, adorar deuses ou simplesmente tentar sobreviver? Neste episódio, vamos atravessar fronteiras e desertos, palácios e vilas, para descobrir como era o cotidiano das pessoas que viveram no momento mais enigmático e decisivo da história. Se você gosta de explorar o passado com profundidade e descobrir o que realmente moldou o nosso mundo, já aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Porque aqui, cada detalhe histórico é uma viagem cinematográfica no tempo. O planeta do ano 1 depois de Cristo não era um lugar primitivo, era um mundo complexo, organizado e surpreendentemente conectado. O Império Romano estava em seu auge, governado por César Augusto, o homem que havia transformado Roma de uma república instável em um império poderoso e disciplinado. As estradas romanas se estendiam por mais de 80 mil quilômetros, ligando o Mediterrâneo do norte da África às fronteiras frias da Germânia. Era possível viajar de Jerusalém até Roma seguindo rotas de pedra, hospedando-se em estalagens e atravessando portos onde dezenas de línguas se misturavam. Naquele tempo, o mundo conhecido pelos romanos incluía vastos territórios que iam da Britânia até o Egito, da Ibéria até a Mesopotâmia. O comércio florescia. Navios carregados de trigo egípcio cruzavam o Mediterrâneo. Caravanas traziam especiarias da Arábia. E o ouro fluía das minas da Espanha para os cofres de Roma. O império era um organismo vivo, sustentado por milhões de camponeses, artesãos, mercadores e escravos. Enquanto isso, no extremo oriental, a dinastia Han dominava a China, com avanços científicos notáveis, sismógrafos, papel rudimentar, ferro fundido e uma estrutura burocrática organizada. No subcontinente indiano, o Império Kushan emergia, conectando rotas que mais tarde fariam parte da Rota da Seda. E, entre esses polos de poder, existiam reinos independentes, povos nômades e tribos esquecidas, todos coexistindo em um planeta já globalizado à sua maneira. Mas, apesar dessa grandeza, a vida comum era dura. A imensa maioria das pessoas vivia em vilas agrícolas, em casas simples de barro e pedra. A luz vinha do fogo e o tempo era medido pelo nascer e pôr do sol. O trabalho começava antes da aurora, arar, colher, moer, cuidar dos animais, e terminava quando o corpo cedia. A expectativa de vida era de cerca de 35 anos, e doenças simples podiam ser fatais. Nas cidades, o contraste era brutal. Roma, com quase 1 milhão de habitantes, era o coração do mundo conhecido. Lá, o luxo convivia com a miséria. As elites viviam em domos, casas amplas com pátios internos, mosaicos coloridos e fontes ornamentais, enquanto o povo comum habitava insulae, prédios de vários andares feitos de madeira, onde incêndios e desabamentos eram frequentes. Nas ruas, o cheiro de pão fresco se misturava ao de lixo, e o som de ferreiros,
vendedores e músicos enchia o ar. No Oriente, Jerusalém fervilhava sob domínio romano, tensa entre religião e política. Era uma cidade sagrada, mas também palco de conflitos e esperanças messiânicas. Enquanto os sacerdotes judeus ofereciam sacrifícios no templo, patrulhas romanas vigiavam cada esquina. Os pregadores falavam sobre salvação e libertação, e o povo esperava um líder prometido. Ninguém imaginava que, em uma pequena vila da Galileia, crescia um menino que um dia mudaria toda a história. A alimentação no ano 1 variava conforme o status social. Os ricos banqueteavam-se com azeitonas, vinhos, queijos, figos e carnes raras, servidos em tigelas de prata. Os pobres se sustentavam de pão, legumes, peixe seco e azeite. O vinho era diluído com água, e as refeições, simples, eram momentos sagrados de convivência. O vestuário também revelava status. Os romanos usavam túnicas de lã e togas, enquanto no Oriente predominavam tecidos leves de linho. As mulheres prendiam o cabelo com fitas ou pentes de osso, e perfumes feitos de resinas e flores eram artigos de luxo. Em muitos lugares, andar descalço era comum. Sandálias eram símbolo de liberdade, pois escravos geralmente não as usavam. A religião, por sua vez, era o eixo da vida. O politeísmo dominava o mundo. Júpiter, Ísis, Mitra, Baal, Ra, Horus, Zoroastro, cada região possuía seu panteão e seus rituais. Mas, em meio a tantos deuses, o monoteísmo judaico era uma exceção radical, sustentado pela fé em um único Deus invisível, eterno e justo. Essa ideia, que parecia isolada, logo se tornaria a base de uma revolução espiritual global. O mundo do ano 1 era cheio de contrastes. Civilizações avançadas e vilas esquecidas, luxo e fome, sabedoria e superstições. Era um planeta em movimento, no limiar de uma transformação que ninguém percebia. A transição entre a antiguidade clássica e o início da história que ainda vivemos. Está gostando do vídeo? Então curta e se inscreva agora. A cada semana, novas histórias reais, tão intensas que parecem lendas, voltam à vida aqui. Continuando. A vida comum no ano 1 era regida por ritmos naturais e forças sociais implacáveis. O dia começava com o nascer do sol e terminava quando a chama da lamparina se apagava. O tempo livre era um luxo que poucos conheciam. Nas pequenas vilas do Império, as famílias viviam em estruturas patriarcais. O pai era a autoridade suprema, responsável pela casa, pelos negócios e até pela vida dos filhos. As mulheres cuidavam do lar, teciam roupas, preparavam pães e educavam as crianças. A infância, aliás, era curta. Aos 12 ou 13 anos, os jovens já trabalhavam nos campos ou aprendiam ofícios. A mortalidade infantil era alta e cada nascimento era tanto uma bênção quanto um risco. O trabalho moldava o caráter das comunidades. Camponeses produziam trigo, cevada, uvas e azeitonas. Pescadores viviam dos rios e mares. Artesãos fabricavam cerâmica, cordas, tecidos e ferramentas. Em cidades maiores, os ferreiros e carpinteiros eram respeitados. Os mercados eram o coração da economia, locais de troca, barulho e vida. Ali se misturavam línguas e culturas, moedas e medidas, barganhas e rumores. Nas províncias mais afastadas, como a Judéia, o clima era de tensão. Os impostos cobrados por Roma eram pesados, e a população se dividia entre colaboradores do império e resistentes religiosos. O Templo de Jerusalém era não só um centro espiritual, mas também econômico e político. As moedas romanas com a efígie do imperador circulavam lado a lado com moedas locais marcadas com símbolos judaicos. A religião influenciava tudo. O calendário, as leis,
a alimentação e até o descanso semanal. Enquanto isso, nos confins do império, a vida militar era o outro extremo da existência. Os soldados romanos, treinados com disciplina quase fanática, viviam em acampamentos permanentes chamados castra, com rotinas diárias rigorosas, marchas, construção de fortificações e combates ocasionais. Servir ao exército era um caminho para a cidadania e o prestígio, mas também uma sentença de isolamento. Os legionários passavam décadas longe de casa, muitas vezes morrendo sem jamais voltar à Itália. O entretenimento refletia a alma do povo. Em Roma, os anfiteatros já exibiam espetáculos públicos, corridas de bigas, lutas de gladiadores e peças teatrais. Mas nem tudo era sangue. Havia também arte, poesia e música. Os instrumentos mais comuns eram a lira, o tambor e a flauta. Os artistas itinerantes viajavam de cidade em cidade contando histórias, e as tabernas eram centros de socialização, com vinho, debate e canções. A medicina era uma mistura de ciência e superstição. Os médicos gregos, como Galeno, já estudavam o corpo humano com atenção, mas o tratamento dependia tanto de ervas quanto de orações. Febres eram combatidas com vinagre e vinho, cortes com mel e doenças espirituais com exorcismos. As parteiras eram figuras centrais nas comunidades, respeitadas e temidas ao mesmo tempo. As viagens, embora perigosas, eram cada vez mais comuns. Mercadores, soldados, peregrinos e filósofos cruzavam o Mediterrâneo. Era um mundo interligado por mar e terra, mas ainda dominado pelo medo do desconhecido, o oceano, o deserto, os bárbaros e as doenças. Mesmo assim, as rotas comerciais e culturais ligavam Roma à China, e o planeta do ano 1 já respirava uma forma primitiva de globalização. As crenças espirituais eram intensas. O medo da morte e o desejo de sentido moviam rituais diários. No Egito, a ideia da vida após a morte ainda influenciava o imaginário popular. Na Grécia e em Roma, templos dedicados a deuses locais se multiplicavam. E em pequenas aldeias do Oriente Médio, o murmúrio de antigas profecias ganhava força. Histórias sobre um Messias que traria um novo tempo. O invisível moldava o visível. Em suma, o ano 1 depois de Cristo. Não foi um momento de silêncio. Foi um cruzamento de caminhos. Um tempo em que a humanidade já dominava a engenharia, a política e o comércio, mas ainda buscava algo que nenhuma tecnologia poderia oferecer: significado. O mundo antigo estava pronto para uma transformação espiritual, científica e cultural. E embora ninguém soubesse, essa transformação já havia começado, em uma pequena e improvável província chamada Galileia. Ao olhar para o ano 1 depois de Cristo, percebemos algo surpreendente. Aquele mundo, de certa forma, ainda vive dentro do nosso. As ruas de pedra se transformaram em rodovias asfaltadas, os mercados em centros comerciais e os mensageiros a cavalo em redes digitais. Mas a essência, o desejo de sobreviver, de amar, de deixar um legado, permanece a mesma. O que torna aquele tempo fascinante não é apenas a distância histórica, mas a familiaridade que sentimos ao olhar para ele. Porque ali estavam os primeiros tijolos daquilo que chamamos de civilização moderna. Leis, moedas, calendário, arquitetura, educação e religião. O mundo antigo nos deu a estrutura, a era cristã, o propósito, e entre ambos nasceu o tempo como o conhecemos. Quando dizemos ano 1, estamos invocando o início de uma contagem que mudou a percepção humana do passado e do futuro. E embora o calendário moderno tenha sido reformulado séculos depois, o simbolismo permanece.
É o marco em que o homem começou a medir o tempo em relação a uma história de fé, sacrifício e renascimento. Hoje, ao andar por uma cidade moderna, ainda ecoam os passos das pessoas do ano 1. Nos pedreiros que constroem, nos professores que ensinam, nas mães que cuidam, nos soldados que partem, a humanidade carrega dentro de si a mesma busca de sentido que movia aqueles antigos povos. E talvez entender como eles viviam, trabalhavam e acreditavam seja a chave para compreendermos a nós mesmos. Se essa viagem pelo tempo te fez enxergar o mundo com outros olhos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Isso ajuda o projeto a continuar trazendo histórias que revelam quem somos e de onde viemos. Porque aqui, no The Brothers Docs, cada vídeo é uma janela aberta para o passado e um espelho para o futuro. E o mundo do ano 1, com toda a sua simplicidade e mistério, ainda sussurra uma lição atemporal. Somos os herdeiros daquilo que eles sonharam.